aqui no programa Em Destaque o Joey Santos, que é diretor da Só Pantufa, lá do Rio Grande do Sul, diretamente para todo o Brasil. Muito obrigada, Joey, por estar aqui conosco hoje. Obrigada, Priscila. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. É uma oportunidade imensa. Muito obrigado. Quero crer que vai ser bem interessante o nosso bate-papo. Vai mesmo, porque eu já quero perguntar para você, por que uma empresa de pantufas? Eu estou no mercado, Priscila, como comerciante há 30 anos, ou mais até, e com lojas físicas. E nesse espaço de tempo, a gente vem vendendo em sapatarias, que a gente tem as nossas lojas físicas, e temos esse nicho de pantufas há 30 anos também na nossa empresa, e aí chegamos à conclusão de que durante esse tempo era possível, sim, termos uma indústria de pantufas. Hoje a gente não só comercializa, como fabricamos pantufas. E assim, lá no começo, né? Porque tem muita diferenciação hoje. Hoje essa questão animal, de preservação ambiental, enfim. O que mudou do começo há 30 anos e hoje? O que a sua pantufa teve que se readaptar no mercado? Para a gente ter assim já essa questão aí, uma curiosidade mesmo. Sabe, Priscila, que realmente no começo as pantufas eram feitas de lã natural de ovelha. E isso era um processo assim que a matéria-prima, que era a lã da ovelha, obviamente que nenhuma ovelha foi abatida para fazer pantufa. Não era isso, nem é isso até hoje, porque a gente continua com alguma coisa nessa linha. É um subproduto, existe um mercado muito forte de carne ovina, então um subproduto era a lã da ovelha que a gente fazia as pantufas. Durante esse processo, a gente foi vendo de que era necessário também esse lado ambiental em função da grande quantidade a ser produzida. Estamos fazendo 99% dos nossos produtos hoje são feitos de tecidos, inclusive alguns tecidos inteligentes e reciclados. Tecidos inteligentes que eu falo, por exemplo, tecidos que é produzido de garrafa PET. Tem uma das linhas que a gente... É muito legal, é muito importante que as pessoas saibam que essa preocupação existe da nossa empresa. É uma matéria-prima que ela é um pouquinho mais cara em função do processo a ser feita do que uma matéria-prima normal de tecido. Mas a gente insiste nesse produto porque a gente acha, assim, ecologicamente mais correto e faz parte da nossa política, da nossa visão, da nossa missão enquanto empresa. E nesse processo, em relação à mudança de materiais, ficamos com o tecido mesmo, e a lã também é sintética, por isso que nós temos vários produtos na nossa linha que chamamos de pantufas veganas, justamente por não ter nada de processo animal nenhum na produção dos nossos produtos. E qual que é o carro-chefe da pantufa hoje? Qual que tem mais saída? O carro-chefe é a nossa pantufa Viena. A nossa pantufa Viena é a nossa queridinha. Ela está no mercado há muito mais de 30 anos. Ela está no mercado. Eu lembro que quando a gente começou a nossa loja física, essas pantufas eram importadas do Uruguai. Existia lá e chamava-se termita. Era algo a nível Ela é térmica, então seria toda a pantufa tem esse lado térmico. Mas como que ela é assim? O modelo em si continua igual. Pantufa Viena continua exatamente igual. Houve alterações em relação ao fechamento, em relação à composição de matérias-primas, por exemplo, do solado, que é essa preocupação, porque o nosso foco, Priscila, é preciso ser dito, é o público idoso. O público idoso é que é o nosso cliente, o público idoso é que realmente procura, porque é um produto altamente tradicional, que vem há muito tempo. Muitos clientes ainda hoje entram na nossa loja e dizem: nossa, eu não achava mais esse produto, ainda bem que ele está sendo produzido ainda. Então, é um produto muito tradicional. E aí a gente foi alterando em função da preocupação que a gente tinha com os nossos clientes. O solado é antiderrapante, que ele tem que ser, é preciso que seja para as pessoas não caírem. Obviamente que uso em piso seco, né? Aí os materiais são mais leves, eles transpiram mais.
A lã é sintética, porém ela tem antimicrobianos que é colocado no processo de fabricação para que não crie cheiro e assim por diante. Esses são preocupações que a gente veio incrementando, mas o modelo em si continua há 30 anos que eram importados do Uruguai. Veja você que essa tradição continua e muita gente que compra para o idoso esse produto, quando recebe, diz, não, isso não é só para idoso. Com esse conforto, com essa apresentação, com essa satisfação que dá colocando no pé, eu também quero uma. E a gente atende, então, um público não só para idoso. Obviamente que ele foi direcionado em função da tradição, do modelo em si. Mas quando chega na casa da gente, as pessoas nos confessam muito em relação aos comentários, porque a gente tem um cliente que é fantástico. As pessoas aqui, eu principalmente, não vejo hora que chegue segunda-feira para estar aqui. Porque a gente tem uma satisfação muito grande. Porque é gratificante mesmo. Eu, quando comecei lá, eu lembro que quando a gente abriu a loja há 30 anos atrás, eu atendia numa loja, a minha esposa atendia em outra, que nem era minha esposa, era minha namorada. Eu limpava a loja, eu varria a calçada, eu deixava tudo limpinho para receber os clientes com muito amor e carinho. Isso, durante o tempo, obviamente, assim, a gente foi funcionário, gerente, e as pessoas foram trabalhando e a gente não fazia mais isso. E essa sensação que eu tinha há 30 anos atrás, eu tenho agora, em vir aqui toda segunda-feira ou todos os dias e ouvir os comentários. Eu me pego, às vezes, ali com as meninas, que a gente chama de pantufetes, e depois eu vou te contar por que elas se chamam de pantufetes. Eu sento lá para responder os clientes no WhatsApp, para responder no Facebook, porque hoje também tem essa interação, né? Que eu quero chegar, inclusive, nessa parte, Joey, perguntar para você, porque no Rio Grande do Sul é muito tradicional, mas vocês hoje vendem para o Brasil inteiro. Só que tem um público também que foi assim, que eu quero destacar aqui na nossa entrevista, que me chamou muita atenção, que é o público com deficiência, né? Vocês chegam a vender um pé da pantufa. Então, eu achei isso muito interessante. Como que surgiu essa ideia? Como é que vocês viram essa demanda, essa necessidade no mercado? Na verdade, atendendo os nossos clientes que são os clientes um pouquinho de mais idade, e outros também, quando conhecem o nosso produto, a gente chegou à conclusão que era preciso atender cada vez mais e melhor a eles. E aí, fomos adaptando alguns produtos para suas necessidades, ouvindo os clientes, fazendo o que eu faço, prestando atenção, conversando com eles, que eles gostam muito de atenção. E a gente, dando atenção, consegue descobrir, por exemplo, que existe uma gama muito grande de pessoas com dificuldade no andar, no calçar, o pé incha e tal. A gente produziu alguns modelos com fechamento, ele abre totalmente. É possível alguém que, por exemplo, que auxilia um cadeirante, fazer o calço dessa pantufa muito mais fácil, muito mais prático. E aí ela é possível ir ajustando conforme tem algum problema, alguma prótese, algum inchaço em função de uma cirurgia e assim por diante. E nesse processo descobrimos que tínhamos muita gente amputados, por exemplo, e operados, alguém que operou lá o joanete e vai ficar algum tempo de recuperação. Aí decidimos, então, como a gente fabricar um pé só, para atender esse público que a gente achou que estava esquecido no mercado e quero crer que esteja, e a gente olhou para esse público, como o nosso produto é para usar em casa, atende e muito. Essas pessoas ficam muito em casa, tanto os que precisam de recuperação, quanto os que estão amputados, têm uma dificuldade um pouquinho maior de mobilidade, e aí eles ficam mais em casa e aí estão com o nosso produto. Por quê? Porque o nosso produto ele é produzido para uso interno, para uso em casa. Isso não quer dizer que não dá para ir na vizinha, na padaria e assim por diante, porque ele tem uma forma diferenciada. A caixa dos dedos que a gente fala que a parte da frente é mais elevada, a largura um pouquinho maior, os ajustes com as tiras autocolantes para que haja uma adaptação para a pessoa ficar super à vontade e confortável. Quando a gente está em casa, a gente quer estar confortável. O conforto da nossa casa tem que ser transmitido também ao nosso pé. Essa é a nossa preocupação que a gente fez com que os nossos produtos viessem a atender, entre aspas, essa necessidade. E a pandemia, Priscila, revelou algo muito interessante. Nós vendemos... Isso que eu quero perguntar para você. Como é
que foi como foram os pedidos, como é que foi aí a questão da venda na pandemia, já que todo mundo ficou em casa, e você disse, e quer perguntar também essa questão do nível brasileiro, já que você é do Rio Grande do Sul, aí tudo, mas mesmo as pessoas também podem do norte, do nordeste, enfim, é algo para casa. Como é que é o nicho de clientes de vocês hoje com a internet? Ok. Em relação à internet, foi algo fantástico, né? A gente já estava na internet, já estamos há um torno de 7 anos vendendo as pantufas na internet. E quando entrou a pandemia, gente, foi uma loucura. Todo mundo ficou em casa e percebeu-se uma necessidade de não usar mais o calçado da rua dentro de casa. Isso já acontecia, muita gente já fazia isso, porém acelerou esse processo, incrementou esse processo. Então, as pessoas chegam em casa, tiram o calçado da rua e colocam outro calçado interno. Então, vendemos todo o nosso estoque, não conseguimos atender toda a clientela na pandemia. A pandemia nos trouxe essa surpresa. Obviamente que eu não quero entrar em detalhes, a pandemia foi algo horrível, não era para ser assim, isso não é óbvio. Mas em relação ao nosso produto, ele veio se incrementar na venda e essa venda continuou logo após a pandemia. Não é assim nesse ano, não foi exatamente assim, porém continuou porque as pessoas perceberam sim que o calçado para andar dentro de casa ele é diferente. O calçado andar dentro de casa ele tem que ser só para dentro de casa. O calçado da rua tem que ficar para o lado de fora. Isso até tem alguns países que usam isso como norma. Eles fazem isso por motivos até religiosos, mas nós percebemos que isso é importante. Então, criamos essa linha de produtos para uso interno para satisfazer, mas ela tem que ser diferenciada porque ela prima pelo conforto e bem-estar. E aí a internet deu uma gama maior de clientes, que a gente consegue atender clientes de todo o Brasil, e isso nos dá uma satisfação muito grande mesmo. Embaixo de cada produto lá no nosso site tem os comentários, porque o nosso público, em função de ser um público um pouquinho mais idoso, ele realmente tem tempo de fazer esse comentário e nos conta as experiências dele. Tem comentários lá incríveis, tem comentários de áudio, de escrito, é fantástico, é uma satisfação muito grande. Eu quero crer que tem muita gente na internet, e-commerce, empresas que gostariam de ter a satisfação dos clientes do jeito que eu tenho, mas quem tem eles é só eu, viu? Viu, gente? Inclusive, nós estamos passando aqui, enquanto nós estamos conversando, o seu Instagram. Aliás, se você quiser agora deixar o site para que as pessoas, a gente coloca também o GC aqui, desce o GC, para que você também, as pessoas, aí você já deixa o site aqui para as pessoas entrarem lá no Só Pantufa. Claro, Só Pantufa, é sopantufa.com.br. Sopantufa.com.br. Então também desce o GC aqui para que as pessoas saibam e entrem lá também, inclusive vejam o modelo Viena, né, que é o carro-chefe que ele falou, os outros e os comentários que eu já vi alguns e realmente é verdade. As pessoas, tem até uma moça falando que o pai dela conseguiu andar novamente porque por conta da pantufa, pela a mobilidade dele que ele conseguiu com a bengala, porque é verdade. Nós temos ainda a questão de uso de chinelo, tem gente que usa, eu particularmente não gosto muito, né, de babucha, aquelas coisas, mas a pantufa é algo, por isso que eu até te perguntei, por que a pantufa? Porque muita gente não tem essa mania, esse costume, mas eu como sou de São Paulo, a gente também vive aqui um efeito cebola, né? Tem dia que tá um calor do Nordeste, tem dia que tá um frio do Polo Norte. A pantufa, ela é muito útil nesse sentido. Então, por isso que eu te perguntei. Eu gosto de pantufa, mas nem todos. Só que isso da pandemia que você disse é verdade. As pessoas descobriram a pantufa na pandemia. Exato. Muita gente que não estava usando, usou. E as nossas pantufas têm um longo prazo de vida em relação às estações do ano, porque temos pantufas sem lã interna. Então, obviamente, o ideal seria ter uma para o inverno, para lã, com lã interna, para que ela esquente mais, e uma sem. Temos pantufas térmicas, que é um produto produzido com neoprene. Ela traduz a temperatura que o seu pé coloca. Se o seu pé está frio, ele vai continuar frio.
se ela tiver um pouquinho mais quente, mas ele não vai esquentar excessivamente. Então, existe lá. A gente chama de pantufa, por quê? Porque pantufa é sinônimo, primeiro, de conforto, segundo, de calçado para uso interno. Não é aquele calçado de caminhada. Aquela parte dura que tem atrás do calçado, do tênis, isso não tem na pantufa. Então, ele não é um sapato de caminhar todo dia, ele não é um tênis para caminhada. E sim, para caminhada dentro de casa é possível, sem problema nenhum, com segurança. Ele é todo costurado para que não haja problema de colagem, de tropeço e assim por diante. Fácil de calçar e adaptativo. Às vezes você dobra a parte de trás, que ela não é que nem um tênis, e usa como um chinelo. Quem levanta à noite, assim, é necessário, então é muito prático, muito rápido. E a gente se pega pensando nesses detalhes justamente para a praticidade e conforto do cliente. É esse o nosso objetivo. Calçados tem N, calçados tem um número incrível de modelos, formas e assim por diante. Mas o nosso, ele é muito especial, porque ele atende a pessoa quando ela está no seu habitat, na sua casa, onde ela precisa estar tranquila e não se preocupar com o calçado. É a última coisa, ela precisa curtir aquele momento que hoje está difícil de ter, né? A correria parece que... É verdade. Imagino vocês aí no grande centro, vocês devem ter problema de trânsito, uma série de coisas que a gente não tem aqui. E o nosso público também não tem. Ele fica muito mais tempo em casa, ele precisa estar bem. Por isso que eu falo com tranquilidade. Visitem o nosso site e vejam o que os clientes comentam, porque eles me dão o aval do que eu estou dizendo aqui. Eu tenho certeza. E eu queria até perguntar para você, qual que é a relevância, qual que é o peso do cliente, do que o cliente fala para a criação de novos modelos da sua pantufa? Exato. O peso é relevantíssimo. Realmente a gente aprendeu nesse tempo todo que precisamos ouvir os nossos clientes. Esse comentário que você comenta aí, que ouviu de uma cliente que o pai dela conseguiu andar porque se sentiu seguro, sentiu que era possível ajustar um pouquinho mais o calçado no pé, que ele não iria escorregar, que ele estava mais seguro e conseguiu andar. Gente, isso dá uma satisfação muito grande. É isso que a gente precisa ouvir. E se a gente não parar para ouvir o cliente, a gente não consegue ter esse respaldo de estar no caminho certo. E em função da gente conseguir todo dia estar em contato com eles, todas essas novidades, essas impressões de clientes, nos é transmitido e a gente passa para a produção, para que haja esse esmero, esse carinho, que cada produto é além do produto, é um cuidado que a gente está mandando para o nosso cliente. Dentro da caixinha que você recebe pelo correio, ela tem muito mais que uma pantufa, ela tem muito mais que um calçado. Pantufa em função de sinônimo de conforto. Ela tem a dedicação, o esmero que a gente cabe aqui em cada processo, em cada detalhe em relação à escolha de matérias-primas, escolha do próprio produto em si, peso, mobilidade, conforto, maciez, para que a gente leve isso para os clientes. A nossa preocupação, o nosso foco é o cliente. Nunca foi estarmos só pensando na venda, no faturamento. Somos empresas, precisamos faturar, é esse o nosso objetivo, porém, com satisfação do cliente, não há preço que pague. Tem coisas assim que acontecem aqui, gente. Olha, aqui não tem depressão, viu? Quem atende os clientes... Eu até falei isso para te dar uma cutucada, Joy. Exatamente para quem está nos assistindo e tem a sua empresa, é microempreendedor, enfim, e fica sempre com aquele foco de eu tenho que vender, eu tenho que faturar, eu tenho que ganhar, eu tenho que lucrar. O que o Joy falou, gente, foi praticamente uma aula, é isso mesmo. Ouça o seu cliente, veja o que é, porque existem milhares de empresas hoje, mas qual que é o seu diferencial? Entendeu? E ele ouve as pessoas e por isso que hoje, há 30 anos, ele está, né? Você fala assim, pantufa, nossa, gente, quem usa pantufa? Muitas pessoas, a gente não sabia que existiam pessoas que... E ele chega a fazer pantufa para pessoa que tem uma perna amputada. Então, você achou, né? É um sinal de respeito, de carinho, de solidariedade, né, de viver em sociedade, e ao mesmo tempo ele não está pensando só no lucro, ele também está pensando na qualidade de vida dessa pessoa, na inclusão dessa pessoa, né, Joey? Então, assim, por isso que eu até falei isso, perguntei
porque eu tinha quase certeza de que ele ia falar isso, que o lucro é uma consequência, mas o que acontece mesmo é que ele, pela satisfação que ele diz que ele fica lá respondendo às pessoas, aos comentários, então isso já mostra que é uma empresa que tem carinho, né, que transmite carinho àquilo que faz. É verdade. Sabe, Priscila, que a gente tem tanto carinho que a gente criou uma tribo. E a nossa tribo Uma tribo? Uma tribo, nós temos uma tribo. É a tribo dos pantufeiros. Os nossos clientes são os pantufofos e as pantufofas. Todo cliente que comprar o nosso produto, ou ele é uma pantufofa, ou ele é um pantufofo. E eu sou o senhor pantufa. E as meninas que atendem aqui os clientes são as pantufetes. Então, nós temos uma tribo, nós temos uma declaração lá no nosso site, tem no menu, declaração do pantufofo. Dá uma olhadinha lá que vocês vão achar muito legal. E eu falo, às vezes, para os nossos clientes, tomem cuidado, que a partir do momento que você comprar o nosso produto, você se torna automaticamente um pantufofo ou uma pantufofa. E nunca mais pode deixar de ser. Nunca mais pode deixar de ser. Você faz parte de uma tribo para o resto da vida. Tome muito cuidado. Se você comprar pantufa de sua pantufa, vai ser um pantufofo ou uma pantufofa. E que isso quem está falando é o senhor Pantufa, hein? Muito, né? Já virei uma família, muito legal tudo isso. Uma questão de marketing também, né? É muito legal. Não, a gente se diverte trabalhando aqui, Priscila. É muito gostoso trabalhar, tendo a satisfação dos clientes assim, e por isso também essa tribo, que a gente quer mesmo mostrar o carinho. E a gente, alusivamente, criou essa tribo para a gente fazer um pertencimento entre as pessoas que são nossos clientes, e a gente tem muito carinho por eles. Que é tão difícil hoje em dia, né? Que as pessoas estão tão individualistas, né? Cada um por si, fazer essa tribo aí acaba muito legal mesmo. Tudo isso, Joey, eu adorei a entrevista, porque além de falarmos de negócios, falarmos de um produto que não é tão dito, né, pelo brasileiro, ainda traz todo esse carinho, essa familiarização com um produto que você falou que era do Uruguai, que virou o carro-chefe, e ainda esse entrosamento entre as pessoas, que agora é a nível por conta da internet. Então, olha a evolução da sua pantufa, né, nesses 30 anos todos. Eu posso fazer um comentário, Priscila? Porque claro que pode. Eu preciso usar esse espaço aqui, que é tão gigantesco, teu público é tão participativo. Eu tenho um livro que chama-se A Revolta dos CNPJs, que um dia a gente pode até falar sobre isso, porque eu sou empresário há mais de 30 anos e quero crer que a revolta dentre os empresários seja mais ou menos parecida entre todos. E aí eu escrevi esse livro aí, que não deixa de ser um manifesto de um empresário de mais de 30 anos de empresário, que está nesse livro. Se alguém achar por bem, a gente coloca o link ali abaixo e está tudo certo. Ele não existe fisicamente, só online, e está tudo bem. Só precisava usar esse espaço. Obrigada. Não, ótimo. Então, se você tiver... Depois passa... Mas é um e-book? Como é que é? A pessoa compra... disponibilizado gratuitamente. Ele não existe físico. Ele não existe o físico, só existe na Amazon. Ele é um e-book, mas é um livro que está escrito há mais de ano, e ele manifesta alguma coisa de um empresário que tem toda essa visão que a gente comentou agora em relação a um negócio, mas também como empresário ser empresário no Brasil, que é algo desafiante e que a gente poderia ser empresário em qualquer lugar depois de ser aqui. Não, me interessei. Eu quero depois passa para mim o link e eu vou colocar aqui o nome do e-book para as pessoas procurarem no Amazon. Então, desce o GC aí com A Revolta do CNPJ, né? A Revolta dos CNPJs. Dos CNPJs. Então, pode deixar. Aí você fica mais uma dica de leitura aí, que várias vezes aqui no programa em destaque eu trago uma dica de leitura. Então, eu não vou opinar, porque eu ainda não li, mas eu vou ler e depois eu falo para vocês. Joey, eu quero agradecer demais, que nós já estouramos o tempo, mas esse bate-papo foi maravilhoso. Quero agradecer muito a sua participação, desejar mais sucesso ainda, porque, além de tudo, você é uma pessoa muito brilhante, cativante, uma pessoa que mostra, assim, sabe, muita positividade. Então, merece todo o sucesso do mundo.
Muito obrigada por participar aqui do programa e volte mais vezes. Quando tiver lançamentos aí, você traga para a gente saber. Tá bom, eu sou mais novo assinante do canal agora e não vou deixar de te seguir, porque o teu trabalho é fantástico. Obrigado pela oportunidade. Muito Vou estar obrigada. sempre à disposição. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Joy. Olha, obrigado, sucesso para você, para a sua pantufa, para os pantufeiros, para as pantufetes, para as pantufofas e os pantufofos, que agora também vou fazer parte de você uma pantufofa. Maravilha. Tá bom? Um grande beijo. Obrigada, Joy. Até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.